para enfrentar o Palmeiras. Lembrando que ele não terá o Davi Luiz, ainda com problema no tornozelo direito. Não tem o Alan, né, que está machucado, pé esquerdo. E o Felipe Luiz, o Thiago Maia e o Bruno Henrique estão suspensos. O Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique já não cumpriu suspensão no jogo passado? E o Bruno Henrique teve que cumprir 2 jogos, porque ele recebeu o 3º cartão amarelo e também foi expulso direto. Por isso, o Bruno Henrique cumpre 2 jogos, esse é o 2º. A provável escalação com Rossi no gol. Mateuzinho deve ser mantido na lateral direita, apesar do Wesley estar à disposição para esse jogo. Tite deve manter o Mateuzinho. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, no lugar do Felipe Luiz, que está suspenso. Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Gerson voltando ao time. No ataque, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. O mesmo ataque do jogo passado, em que o Flamengo venceu na última rodada. O Gabigol já está à disposição, não estava no último jogo. Para esse jogo está à disposição, mas deve ficar no banco de reservas. E aí pergunto para os amigos, e aí, Moreno? Eu acho que a grande perda é o Bruno Henrique, né? Porque se a gente for ver ali posição por posição, eu acho que Mateuzinho e Wesley é uma briga de posição, mas até acho o Mateuzinho um lateral um pouco mais completo, mas eu acho que assim se equivalem. Acho que o Gerson no lugar do Thiago Maia, embora o Gerson tenha ido muito bem jogando como meia pela direita, mas necessitando recuar para ser esse segundo volante, eu acho que também não existe uma perda de qualidade. O Gerson é mais jogador do que o Thiago Maia. O Luiz Araújo entrou bem pelo lado direito. Acho que só a questão ali do lado esquerdo mesmo do Bruno, a ausência do Bruno Henrique acho que uma perda considerável para o jogo de amanhã. Mas aí quando você pega um elenco como é o elenco do Flamengo, é isso. Você perde o Bruno Henrique e entra o Cebolinha. Então ainda assim é um time com muita qualidade técnica. Ainda é um Flamengo que não engrenou e é natural que não tenha engrenado. O trabalho do Tite é justamente tentar encontrar um time que consiga construir com um pouco mais de naturalidade até essa reta final, nesse tiro curto do campeonato. Mas não é exatamente um trabalho fácil e amanhã vai ter um confronto muito difícil com uma equipe que, coletivamente, na minha opinião, é mais azeitada, mais organizada do que o time do Flamengo. Mas acho que não tem um favorito para o jogo de amanhã, não. Para um crescimento... Jogaço. Desculpa, Pedro. Mas há um crescimento do Cebolinha, né? Acho que o Cebolinha, sob o comando do Tite, tende a crescer. Porque é um jogador que o Tite confia. O Tite o levou para a Copa América e fez o Cebolinha um dos destaques daquela competição. Então, eu imagino que com um pouco mais de confiança, o Cebolinha possa render. Acho que até fez um bom jogo, né? Sim. Na última rodada, fez um bom jogo. E por isso está sendo mantido aí com a suspensão do Bruno Henrique. É o que o Flamengo tem de melhor aí para esse jogo, Mansur, devido aos desfalques? Esse jogo mas eu acho que é uma escalação que tem algumas questões importantes. Primeiro assim, não é nem entrar numa discussão se o Bruno Henrique é melhor jogador ou o Cebolinha é melhor jogador. O fato é que nesse Flamengo, que está sempre tentando se equilibrar entre colocar em campo um certo nível de qualidade técnica e tentar competir, porque a junção de muitos jogadores muitas vezes não resulta em competir, o fato é que o Flamengo tem exigido dos seus jogadores de lado de campo muito trabalho, inclusive acompanhando laterais na volta até embaixo. E aí, acho que isso tem tirado do Bruno Henrique muito da capacidade dele de ser o melhor jogador que ele é, a melhor versão do Bruno Henrique. A melhor versão do Bruno Henrique não combina tanto com esse ponta que tem que fazer esse trabalho o tempo todo. Eu não sou desses que acham que jogador bom não tem que voltar para marcar, não é nada disso. O time tem que procurar equilíbrios. Só que acho que o Bruno Henrique perde muito quando ele precisa fazer esse papel. Outro grande problema desse Flamengo para amanhã, para mim. O elenco do Flamengo é montado de uma tal forma que a chegada do Luiz Araújo, por exemplo, é para atender algo que o Sampaoli queria, que ele queria ter mais um ponta, ele queria ter um ponta pelo lado direito. Só que a formação do Flamengo não dá ao elenco laterais que joguem bem num time com pontas. Há uma enorme dificuldade, porque não são laterais que construam por dentro. O Wesley tem uma dificuldade grande de construir pelo centro. O Mateuzinho talvez se mova um pouco melhor, mas não é o melhor. O melhor dele é um lateral essencialmente de passagem. Corredor. O Ayrton até é capaz de fazer um ataque, uma infiltração um pouco mais por dentro, em diagonal. Mas o Ayrton, como um construtor com a bola no pé para os primeiros passes, também não é o melhor dele. Então, ele chegou à seleção brasileira sendo um lateral de passagem, lateral de linha de fundo. A melhor versão. Ele pode até ser um jogador de passagem um pouco mais por dentro. Se tiver um ponto aberto, abrindo um espaço, ele pode fazer essa passagem bem, um corredor um pouco mais por dentro. Mas ele receber essa bola para iniciar a organização de frente,
também não é o melhor dele. E isso faz com que a tarefa de meio do Flamengo fique nas mãos dos dois volantes que joguem e com o setor, por vezes, esvaziado e um time se partindo. E, desculpa, nós só mais um, por favor. Não, é só porque do lado direito, eu acho que talvez seja um pouco mais fácil de corrigir, porque o Luiz Araújo, por ser canhoto, embora ele não seja esse meia que vem trabalhar por dentro, se associar com meia por dentro, ele naturalmente corta muita jogada para dentro. Só que o jogo com o Fortaleza teve zero de sincronia nessa passagem, né? Raramente a gente viu uma boa coordenação. Se a gente pensar na teoria, do outro lado também, né? Porque tanto o Bruno Henrique quanto o Everton, eles são destros. Então, na teoria, não deveria haver esse tipo de desencontro entre o lateral e o ponta, outra coisa que preocupa, assim, o Flamengo sistematicamente teve dificuldade de ser competitivo e de defender bem quando não teve Pulgar e Thiago Maia juntos. Tenho até curiosidade de ver amanhã qual vai ser o papel do Gerson. Contra o Fortaleza, foi muito comum a gente ver o Thiago Maia como primeiro e o Pulgar ocupando um espaço quase como uma dupla de meias com a Arrascaeta, como meia pela direita e o Arrascaeta pela esquerda. Ver amanhã se a Arrascaeta e Gerson vão dividir essas funções de meia como o Pulgar de camisa 5 e se no momento defensivo provavelmente o Gerson vindo para o lado do Pulgar para proteger. E se isso vai dar sustentação e solidez suficientes ao Flamengo, que quase sempre sofreu quando teve um volante a menos. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Abel Ferreira para esse jogo contra o Flamengo. O Palmeiras não tem praticamente desfalques, né? Sem contar os casos de cirurgia, né? Do Gabriel Menino e do Dudu. No mais, é o melhor que o Palmeiras tem para o jogo. Olha, o Everton no gol, provavelmente um trio de zagueiros aí, ó, com Gustavo Gomes, Luan e Murilo. O Mike na ala direita, o Piquerez na esquerda, Richard Rios, Zé Rafael e Rafael Veiga no meio-campo, com uma dupla de ataque, Endrick e Breno Lopes. Breno Lopes aparentemente ganhou espaço aí com o Abel ao lado do Endrick para começar os jogos e atacar nesse time do Palmeiras, né? Eu acho que é a grande surpresa dessa mudança encontrada pelo Abel Ferreira, porque se a gente for pensar ao longo da temporada, a formação com 3 zagueiros não é exatamente uma surpresa. Ele já tinha utilizado em outros momentos. O Luan, em outros momentos, já entrou nessa equipe também. O Richard Rios também já vinha pedindo espaço e com a saída do menino acabou sendo uma entrada muito natural. A grande surpresa é justamente o Breno Lopes, porque a gente poderia imaginar esse time jogando com 2 atacantes, mas a gente imaginaria naturalmente Endrick com o Rony. Não imaginaria o Rony no banco e o Breno Lopes como titular, mas já no clássico, quando entrou bem. É um jogador de muita movimentação, não tem exatamente um refino técnico, mas trabalha muito bem, principalmente sem a bola, com ocupação de espaço também. Incomoda demais a saída de bola do adversário, não deixa o adversário ter tranquilidade para poder sair. E tem estrela, né? O cara tem estrela. E, além disso, você passa a ter uma grande opção no banco de reservas, que é o Rony. Eu estou muito curioso para ver, nesse jogo de amanhã, esse duelo no meio-campo. Esse meio-campo formado aqui por Zé Rafael, Richard e Veiga. O primeiro tempo contra o Botafogo foi um primeiro tempo onde não só assim, o Botafogo amassou o Palmeiras por inteiro, mas acho que muito pelo que o Palmeiras não conseguiu fazer, não conseguiu reter a posse de bola no primeiro tempo. O Palmeiras não conseguia segurar o Botafogo na intensidade muito grande na marcação, pressionando demais, e o Palmeiras não conseguia sustentar essa bola lá na frente, e não conseguia trabalhar a bola pelo meio e colocar os seus alas dentro do jogo. No segundo tempo já foi absolutamente diferente. Então, esse duelo de meio campo, e aí trazendo o que o Mansur falou com relação ao que vai ser o papel do Gerson, principalmente sem a bola. Com a bola a gente sabe basicamente que ele pode jogar como meia pela esquerda, pode, enfim, auxiliar demais o Arrascaeta nessa construção, mas principalmente sem a bola, esse duelo acho que vai ser muito interessante do meio campo do Palmeiras com o meio campo do Flamengo. Curioso ver o Rony no banco, né, Mansur? São raros os momentos em que o Rony foi banco nesse time do Palmeiras. O Rony, aliás, há um tempo atrás a gente comentava sobre o Arthur, né, como perdeu espaço também. Deixou de ser uma opção frequente. Até quando o Abel encontrou outras opções para o lado esquerdo que permitiriam a volta dele para o setor direito, ele acabou não entrando. E agora, quem se beneficiou muito desse novo desenho de time foi o Endrick, né? Porque tem entrado numa dupla, ele não precisa ser o 9
que joga o tempo todo como referência, ele consegue se mover. Ele tem partido, inclusive, quando o Palmeiras ataca de um espaço entre lateral e defensor, e a partir dali se movendo muito, tem se beneficiado demais. Esse é um jogador com... A gente talvez tenha aí um fim de ano para a gente lembrar como a grande explosão de um jogador que a gente já... Se a gente pegar os últimos 3 gols dele, gol contra o Atlético Paranaense, os 2 gols contra o Botafogo, não são gols que o posicionamento dele é no posicionamento de 9 referências. O contra o Botafogo é uma bola que ele arranca e arrasta vindo de trás, pelo lado. A segunda ele é uma batida da entrada da área. E contra o Atlético Paranaense, uma bola aí, ó, que ele recebe atacando as costas da linha de marcação, atacando essa profundidade. Já que você falou sobre o Endrick, a gente está vendo gols aí do Endrick, aí gols do Botafogo e Palmeiras, esse jogaço da semana passada. Vamos dar uma olhadinha nos números do Endrick, né? Porque, como vocês disseram aí, a gente pode estar vendo o desabrochar desse jogador, tem tudo para ser uma estrela mundial. Olha só, como profissional, são 54 jogos, 2.891 minutos jogados, 14 gols, 1 assistência, 1 gol a cada 206 minutos, ou seja, um pouco mais de 2 jogos aí. 8 cartões amarelos, 1 cartão vermelho. Os números não são excepcionais para um atacante, mas se a gente colocar na balança que ele tem 17 anos, 14 gols em 54 jogos, sempre foi uma chama a temporada em que atenção. ele jogou jogo após jogo. Isso está acontecendo agora, né? Ele tinha entradas e... O único momento onde ele teve uma sequência um pouquinho maior na temporada foi justamente naquele início de temporada, onde o Abel inicia a temporada colocando ele como titular, ele pega uma sequenciazinha ali no Campeonato Pede Paulista. um pouco de espaço, né? Mas absolutamente natural. Absolutamente natural para um garoto de 17 anos e assim, eu vi muita gente fazendo comparação, por exemplo, dele com o Vitor Roque, que tem uma idade avançada, embora sejam próximos, mas assim, nessa idade, 16, 17, 18 anos, cada 3, 6 meses de diferença é um período muito grande de maturação em todos os sentidos, física, mental, Embora o Endrick técnica. tenha uma maturidade física Sim, impressionante. não, né?